A divindade versus a trindade no Adventismo, parte 3, é o nosso último estudo referente a esta minissérie de apresentações que efetuamos sobre este assunto tão importante, mas ao mesmo tempo bastante controverso no atual Adventismo. Para aqueles que não assistiram aos 2 primeiros estudos, convidamos a fazê-los através das gravações que efetuamos e que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, e versículos 7 a 9. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vejamos agora a declaração da mensageira do Senhor e vejam o que ela está aqui a comentar sobre estes versículos. A dúvida de Filipe foi respondida com palavras de reprovação. Queria que Cristo revelasse o Pai em forma corporal. Então o que estava a pedir Filipe? O que é que queria ver Filipe? Queria ver o corpo, a pessoa do Pai. Em João, capítulo 1 e versículo 18, diz-nos o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então o que é que estava a pedir Filipe? Era algo impossível o que ele estava a pedir. No livro de Primeiros Escritos da Passageira do Senhor, e na página 77, ela, quando estava em visão, fez a seguinte pergunta a Jesus: Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: Eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Tanto ela quanto Filipe tiveram essa curiosidade de conhecer o Pai Celestial. Então Filipe, no Evangelho de João, capítulo 14, e dos versículos 8 a 10, está a pedir exatamente o mesmo que pediu a mensageira do Senhor. Mas continuemos a ver a mensagem do Espírito de Profecia. A dúvida de Filipe foi respondida com palavras de reprovação. Queria que Cristo revelasse o Pai em forma corporal. Mas Deus já se havia revelado em Cristo. É possível, disse Cristo, que tu não me conheces depois de teres caminhado comigo, de teres ouvido as minhas palavras e teres visto o milagre da alimentação dos 5.000, da cura da terrível doença da lepra, de trazer os mortos à vida, de ter ressuscitado Lázaro, que era cativo da morte e cujo corpo certamente se havia corrompido? É possível não discernires ao Pai nas obras que Ele faz por meio de mim? Então, de que forma estava a revelar Jesus ao Pai? Pelo seu caráter. Era nisto que Ele estava a revelar. O Redentor do mundo era igual a Deus. A sua autoridade era como a autoridade de Deus. Declarou que não possuía existência separada do Pai. A autoridade com a qual falava e pela qual operava milagres era expressamente dele e ainda assim nos assegura que ele e o Pai são um. Review and Herald, 7 de janeiro de 1890. Então são um em caráter, mas não em pessoa, tal como já estudámos nos 2 estudos anteriores. Ao lermos João capítulo 17, vamos encontrar na oração de intercessão de Jesus e nos versículos 1 e 2 o seguinte na palavra de Deus. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes.
Quando nós avançamos para o versículo 21, este diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Este versículo vai utilizá-lo o pioneiro Tiago White. E vejam o que ele escreveu. Jesus orou para que os seus discípulos pudessem ser um, como ele era um com o seu Pai. Esta oração não contemplou um discípulo com 12 cabeças, mas 12 discípulos tornados num objeto e esforço na causa do seu Mestre. Nem o Pai e o Filho são partes do Deus três em um. Eles são dois seres distintos, mas um no desenho e realização da redenção. Tiago White, no seu livro Life Incidents, página 343. Então, em que é que são um? Em desenho e a realização da redenção. Por isso encontramos declarações de Tiago White a dizer que ele não era trinitariano. Mas vejamos o que é que ele continua a dizer agora aqui na página 289 do mesmo livro. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Cristo ensinou aos apóstolos o que tinha recebido do Pai, e isto eles deviam ensinar os homens a observar. Nesta outra passagem, em The Day Star, de 24 de janeiro de 1846, Tiago White faz-nos esta declaração. A forma como os espiritualistas desta forma se desfizeram ou negaram o único Senhor Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo está a usar primeiro o antigo credo trinitário não bíblico. Por isso é que Tiago White não acreditava na Trindade. Agora, na Review and Herald de 29 de novembro de 1877, ele diz-nos: Paulo afirma do Filho de Deus que ele era na forma de Deus e que ele era igual a Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. A razão pela qual não é usurpação o Filho ser igual ao Pai é o facto que ele é igual. Portanto, voltamos à mesma questão, que não eram uma pessoa, mas sim duas pessoas distintas, que apesar de estarem unidas em propósito, eram separadas. A inexplicável Trindade, que torna a divindade 3 em 1 e 1 em 3, já é suficientemente má. Mas esse ultra-unitarismo, que torna Cristo inferior ao Pai, é pior. Será que Deus disse a um inferior: façamos o homem à nossa imagem? Então, se nós dissermos que Jesus é inferior ao Pai, o que é que isto é? É o unitarismo. E isso é ainda pior do que a Trindade. Porque a Bíblia diz-nos que Jesus é Deus, que é igual a Deus. Na Review and Herald, de 5 de agosto de 1852, Tiago White continua a dizer-nos: aqueles que ensinam a abolição da lei do Pai dizem-nos que os mandamentos de Deus mencionados no Novo Testamento não são os 10, mas os requisitos do Evangelho, tais como arrependimento, fé, batismo e a ceia do Senhor. Mas como estes e todos os outros requisitos peculiares ao Evangelho são todos abraçados na fé de Jesus, é evidente que os mandamentos de Deus não são os ditos de Cristo e dos seus apóstolos. Afirmar que os ditos do Filho e dos seus apóstolos são os mandamentos do Pai está tão longe da verdade como o velho absurdo trinitário
de que Jesus Cristo é o próprio e eterno Deus. Ele está aqui a fazer também menção ao quê? Ao unitarismo. O que estamos a observar, meus irmãos, é que Tiago White não acreditava na Trindade. Por isso ele está a rejeitar a palavra Trindade, porque já observamos nos estudos anteriores o que é que significa esta palavra, que é uma monstruosidade pagã. Aqui podemos mencionar a Trindade, que elimina a personalidade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Porque a Trindade elimina a personalidade do Filho e do Pai. É por esta razão que vos temos sempre dito. Deus Pai tem a sua personalidade e a sua pessoa. Deus Filho tem também a sua personalidade e a sua pessoa. Mas quando na Trindade os unimos aos dois mais o Espírito Santo num só ser, já estamos a destruir a personalidade dos três, porque os estamos a unir. Estamos a colocar um ser com 3 cabeças e 6 braços e 6 pernas. E assim perdemos todas as personalidades distintas de cada pessoa da divindade. Mas vejamos agora aqui a Review and Herald de 6 de junho de 1871. Este artigo é assinado por Tiago e Ellen White e dizem-nos o seguinte: não temos tanta simpatia pelos unitarianos que negam a divindade de Cristo. Agora, Tiago e Ellen White estão aqui a meter-se noutro campo, com aqueles que creem que Cristo não é Deus, como pelos trinitarianos que sustentam que o Filho é o Pai eterno e falam tão vagamente sobre o Deus 3 em 1. Dai ao Mestre toda aquela divindade com que as Sagradas Escrituras o revestem. Escreve-nos mais uma vez Tiago White, agora na Review and Herald de 13 de junho de 1871. Convidamos todos a comparar os testemunhos do Espírito Santo através da Sra. White com a Palavra de Deus. E nisto não vos convidamos a compará-los com o vosso credo. Isso é outra coisa. Os trinitários podem compará-los com o seu credo. E porque não concordam com ele, condená-los. Foi isto o que fez Prescott. Ele condenou os testemunhos do Espírito de Profecia. O observador do domingo, ou o homem que considera o tormento eterno uma verdade importante, e o ministro que borrifa as crianças, pode condenar cada um dos testemunhos da Sra. White, porque não concordam com os seus pontos de vista peculiares. E mais 100, cada um com as suas opiniões diferentes, podem chegar à mesma conclusão. Mas a sua genuinidade nunca poderá ser testada desta forma. Então podemos dizer que Tiago White acreditava na Trindade? Usava ele a palavra Trindade? Identificava-se como um trinitário ou trinitariano? Vejamos agora o que nos continuam a dizer outros pioneiros. Temos aqui também outro destacadíssimo pioneiro, John Nevins Andrews, que foi o primeiro obreiro a sair dos Estados Unidos para vir evangelizar a Europa com a mensagem dos 3 anjos. E diz-nos então ele o seguinte na Review and Herald de 6 de março de 1855. A doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia em 325 d.C., esta doutrina destrói a personalidade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As infames medidas pelas quais ela foi imposta à Igreja, que aparecem nas páginas da História Eclesiástica, podem muito bem fazer corar todo o crente naquela doutrina. Nesta secção, apenas estamos a mostrar o que alguns pioneiros pensavam acerca da Trindade. Vamos agora a John Norton Logborough e vejamos o que ele escreveu na Review and Herald de 5 de novembro de 1861. Isto é uma secção em que os leitores faziam perguntas aos editores da revista e que depois eram respondidas. Pergunta: que séria objeção há à doutrina da Trindade?
Esta foi uma pergunta que um leitor fez à redação. E então o pastor Logborog responde da seguinte forma: há muitas objeções que podemos formular, mas devido ao nosso espaço limitado, reduzi-las-emos às 3 seguintes. 1. É contrária ao senso comum. 2. É contrária às Escrituras. 3. A sua origem é pagã e fabricada. Então, já por estes testemunhos, podemos constatar que os pioneiros não eram trinitários ou trinitarianos. Nisto temos que concordar com os adventistas atuais que se dizem antitrinitarianos. De facto, os pioneiros não criam na Trindade. Mas estes adventistas modernos que se dizem antitrinitarianos cometem outros erros. Uma facção não reconhece Jesus como Deus igual ao Pai. Mas quase todos estes grupos dissidentes estão em comum acordo ao afirmar que o Espírito Santo é o próprio Cristo, ou seja, negam a terceira pessoa da divindade. Isto não aconteceu com os pioneiros. Os pioneiros apenas se opuseram à doutrina pagã católica romana da Trindade, que ensina que as 3 pessoas da divindade são uma. Foi também isso que vimos nos estudos anteriores, ao termos lido a carta do pastor Judson Silvanus Washburn, e ele próprio citava os testemunhos do Espírito de Profecia. Vejamos agora aqui a declaração destes dicionários. O dicionário Webster e o dicionário Funk and Waschgnal. Sabem que dicionário usava a Mensageira do Senhor para a definição das suas palavras? O dicionário de Noah Webster. E este dicionário é mencionado pelo pastor Washburn também. Mas vejamos o que nos diz este dicionário sobre a palavra Trindade. O estado ou o caráter de ser 3. Qualquer união de 3 partes ou elementos em uma. Esta é a Trindade. Por isso é que Washburn denunciava esta heresia. Uma tripla personalidade consubstancial, partilha da mesma substância, existente num único ser ou substância divina. A união de um só Deus de Pai, Filho e Espírito Santo como 3 pessoas infinitas. Ou seja, 3 pessoas em um ser. Isto é o que observamos da Trindade. Por isso os pagãos tinham esta definição como Trindade, tal como a que vemos aqui nestas figuras. 3 seres no mesmo corpo, mas juntos, ligados num ser. Esta é a Trindade pagã. E quem é que mais crê assim? Aqui temos a filosofia por detrás das religiões orientais, onde podemos aqui constatar um só ser com muitas cabeças, muitas mãos, muitos pés. No hinduísmo podemos ver aqui um deles com várias cabeças, várias mãos e vários pés. E esta doutrina pagã introduziu-se também no cristianismo. Por isso, nós, como verdadeiros adventistas do 7º dia, não cremos nisto. Lembram-se da pergunta que Irmão White fez a Jesus sobre se o Pai tinha a mesma forma do que ele? E o que é que lhe disse Jesus? Que tinha também forma como ele. E como era a forma do Filho de Deus? Com corpo, mãos e pés. Agora, neste slide, vamos fazer uma comparação entre a fé católica, através do seu catecismo, e a declaração da segunda crença da Igreja Adventista do 7º dia. E esta declaração da Igreja ou Corporação Adventista já vem desde 1940, com Roy Froome e outros também terem introduzido a Trindade na Igreja. Mas os pioneiros e Irmão White tinham definido que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa e que o Espírito Santo é uma pessoa. 3 pessoas distintas e separadas. Mas 3 seres viventes no trio celestial,
mas separados, não juntos. Mas vejamos então, em primeiro lugar, a declaração do Catecismo Católico sobre a Trindade. Este texto retiramos do próprio site do Vaticano e temos embaixo o link para poderem confirmar. A fé católica é esta: venerarmos um só Deus na Trindade. Então o que está a fazer ou a dizer a Igreja Católica? Está a juntar o que lemos no nosso estudo anterior de Êxodo 32, o santo com o profano. Está a procurar representar uma divindade pagã. E isso não se pode fazer. Continua a dizer: venerarmos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas. E agora observem a declaração: nem dividir a substância. Esta é a doutrina pagã católica, que os três são um, num ser, numa substância. E continuamos a ver o que nos diz a declaração do Catecismo Católico. Porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma a divindade, igual a glória e coeterna a majestade. Ou seja, aqui definem pessoas, mas unificam-nas num ser. E por isso se chama monstruosidade. As pessoas divinas do Catecismo Católico diz-nos aqui no item 267 que são inseparáveis no que são. As pessoas divinas são também inseparáveis no que fazem. Mas na operação divina única, cada uma manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação, do Filho e do dom do Espírito Santo. Damos-nos conta do que está aqui a ser dito? Juntam as três pessoas num só corpo. Esta é a doutrina da fé católica. Vejamos agora a crença número 2 da Igreja Adventista. A Trindade. Só por esta palavra Trindade já começam mal. Pois esta palavra, tal como já estudámos nos outros estudos anteriores, nunca fez parte dos ensinos dos pioneiros e da mensagem do Senhor como ponto de doutrina. Pelo contrário, está carregada de uma conotação bem negativa. E isto, dentro da corporação adventista, não é mais do que uma aproximação ecuménica para com o papado. Mas continuemos a ler. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Isto, meus irmãos, é precisamente o mesmo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Ou seja, os atuais adventistas creem na Trindade. Creem exatamente como os católicos, como já tínhamos visto até nos vídeos que vimos no último estudo, com os testemunhos dados por pastores adventistas e pelo próprio presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, que diz que são três pessoas numa só. Colocam o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo ser. E é por isso que o pastor Washburn mandou essa carta para lutar contra a Trindade. Mas agora uma boa parte dos que estão a lutar contra a Trindade escolheram e adotaram dizer o mesmo que acreditava Prescott, que o Espírito Santo é o próprio Cristo e que Cristo é o Espírito Santo. O que também isto é uma tremenda blasfémia e heresia. Isto tornou-se uma total confusão, mesmo ao gosto do inimigo das almas. Dá muita pena ver tantas almas que rejeitam, e bem, a Trindade Católica dentro do Adventismo. Mas depois vão aceitar a teoria diabólica de Prescott, dizendo que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Nem sei, meus queridos irmãos, o que será pior. Mas ao falar com estas pessoas, elas estão tão enredadas por Satanás que é bastante difícil mostrar-lhes que, apesar de terem deixado de crer na Trindade, foram abraçar outro erro igual ou pior, que também não é mais do que uma trindade diabólica, mas com uma roupagem e versão diferentes. Por vezes, parece-me que estas pessoas estão mesmo enfeitiçadas, porque as evidências que elas dão para as suas heresias não têm qualquer fundamento bíblico, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. E para se fazerem valer de que estão corretas,
torcem de uma forma incrível e mesmo patética algumas passagens bíblicas e também do Espírito de Profecia. Quando não conseguem refutar passagens bem claras da Bíblia e do Espírito de Profecia que nos mostra de uma forma clara e inequívoca que a divindade é composta por 3 pessoas, elas passam para o ataque, muitas vezes até agressivo, dizendo que essas passagens bíblicas do Espírito de Profecia foram adulteradas ou acrescentadas. Não param para pensar que toda a Bíblia e o Espírito de Profecia trabalham em harmonia. Quando uma passagem bíblica por vezes não parece harmonizar com o conceito sobre determinado assunto bíblico, isso nunca deveria ser motivo para rejeitarmos determinado texto inspirado, partindo para o suposto de que esse texto seja adulterado. Mas é isto o que fazem os que negam a terceira pessoa da divindade, como sendo o Espírito Santo. Eu chamo isto de desonestidade intelectual, pois as Escrituras e o Espírito de Profecia só lhes serve quando lhes interessa defender os seus pontos de vista. Deus não pode operar nestas pessoas enquanto elas se mantiverem voluntária e orgulhosamente neste feitiço diabólico. Temos agora aqui também neste slide, que se encontra no site oficial abaixo mencionado com o título Nisto Cremos, e que nos diz o seguinte sobre a segunda crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão do Deus triuno ou trindade. O que é que nos continua aqui a utilizar este site oficial da Corporação Adventista? Estão a utilizar a trindade para representar algo santo. Exatamente o que fez o povo de Israel quando utilizou um bezerro de ouro para representar a divindade. Isto é uma monstruosidade. Por isso nós vemos esta declaração na segunda crença que diz o conceito cristão do Deus triuno ou trindade. E onde é que nós já lemos acerca deste Deus triuno? Lemos de Tiago White, o que ele nos escreveu na Review on the Herald de 29 de novembro de 1877, que dizia: a inexplicável trindade que torna a divindade 3 em 1 e 1 em 3 já é suficientemente má, mas esse ultra-unitarismo que torna Cristo inferior ao Pai é pior. Cria Tiago White nos 3 em 1? É claro que não. Por isso a crença número 2 diz: o conceito cristão do Deus triuno ou trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo contrário, afirma que não existe um panteão de divindades diversas. Mas vejamos agora a continuação desta declaração. A pluralidade dentro da divindade. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, não deixa de ser verdade que se refere a uma pluralidade dentro da divindade. Então, se o Antigo Testamento não ensina explicitamente que Deus é triuno, por que é que se vai colocar a segunda crença algo que o Antigo Testamento não afirma? Isto não seria nós estarmos a dizer que a Bíblia, apesar de não ensinar que o domingo é o sábado, mas agora vamos dizer-vos que o domingo o guardamos como o sábado. Parece-vos isto bem? Claro que não. Mas é precisamente isto o que a Corporação Adventista está aqui a fazer. Ao estarem a dizer que, apesar da Bíblia não ensinar no Antigo Testamento um Deus triuno, eles vão fazê-lo da mesma forma. Vamos agora observar algumas declarações da irmã White. Vamos ver o que ela tem a responder para com aqueles que negam que o Espírito Santo é uma pessoa separada do Filho de Deus. Como temos estado a constatar dentro do possível, nós neste estudo temos tentado colocar os artigos sobre a divindade com o original em inglês e retirados fotograficamente com as expressões das publicações originais em inglês. Isto deu-nos bastante trabalho de pesquisa, mas quase todos aqueles que negam a divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa do trio celestial gostam muito de lançar falsos testemunhos ao dizer que os depositários dos escritos de Ellen White adulteraram, manipularam ou inventaram textos. Só que até hoje essas pessoas caluniosas nunca provaram aquilo que afirmam e não veem que estão a ser usados pelo inimigo das almas
para criar dúvidas nos testemunhos do Espírito de profecia. Por isso, muitos deles já nem sabem mais no que creem, pois quando se começa a duvidar da palavra inspirada de Deus, e se não há arrependimento e humildade para se voltar atrás, o caminho é sempre a descer para as trevas. É isso que nós temos constatado, infelizmente, nestas pessoas. Se estas pessoas negacionistas da verdadeira divindade, composta por 3 pessoas distintas, afirmam que os escritos de Ellen White, em pouco mais de 100 anos de existência, já estão quase todos adulterados, então o que é que estas pobres pessoas dirão da Bíblia que foi escrita entre 3.400 e 1.900 anos atrás? Certamente que elas acham que a Bíblia já não deve ter ponta por onde se lhe pegue. É muito triste ver-me como estas pessoas menosprezam o poder de Deus que tem para preservar a sua palavra, como se Deus estivesse limitado às vontades e caprichos dos homens e dependente do poder de Satanás para destruir a palavra que Deus deu aos profetas e apóstolos. Eu por vezes me pergunto em que Deus creem estes que se dizem negacionistas da terceira pessoa da divindade. Homens e mulheres de pouca fé que colocam com Deus um Deus com limitações para preservar a sua palavra até ao fim do mundo. É certo que homens vis inspirados por demónios têm feito versões e tradições espúrias da palavra de Deus. Contudo, Deus, através do povo valdense, como vimos anteriormente no nosso último estudo, não só preservou até aos dias de hoje a sua palavra incontaminada. Por isso, pela graça de Deus, ainda temos versões da Bíblia com o texto receptus, ou texto recebido, que foi aquele que não sofreu corrupções. Temos a versão da Bíblia King James de 1611 e agora já traduzida também para português. A tradução de João Ferreira de Almeida, a versão fiel, que também é uma boa versão com o texto recebido e texto massorético. Deus cumpre sempre com a sua palavra e preservou até aos dias de hoje versões bíblicas fiéis aos textos originais. E isso está ao alcance de todo aquele que indaga conhecer a vontade do Altíssimo. Então, temos aqui esta carta original de 6 de fevereiro de 1896. A carta foi escrita na Austrália, quando a Sra. White aí esteve por cerca de 9 anos. É a carta 8 de 1896 e temos aqui a página número 1. Para aqueles que não dominam a língua inglesa, fizemos a tradução para o português. E então a carta diz-nos o seguinte: Corambong, 6 de fevereiro de 1896. Aos meus irmãos na América, a grande obra do Espírito Santo é assim claramente especificada pelo nosso Salvador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. João 16:8. Cristo sabia que este anúncio era uma verdade maravilhosa. Ele estava perto do fim do seu ministério nesta terra e estava de pé diante da cruz, com uma plena compreensão do fardo de culpa que deveria ser colocada sobre ele como o portador do pecado. No entanto, a sua maior ansiedade era pelos seus discípulos. Ele procurava encontrar consolo para eles e disse-lhes: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Versículo 7. O mal vinha-se acumulando durante séculos e só podia ser contido e resistido pelo poderoso poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade que viria sem energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Então, que mensagem inspirada deu Deus a Ellen White sobre quem é o Espírito Santo? Que é a terceira pessoa da divindade, que viria sem energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Queremos mais clareza do que isto? Este texto é claríssimo. Por isso, para aqueles irmãos que dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, meus irmãos, abram os olhos.
Libertem-se das camas na vista que vos ofuscam estas verdades tão claras e deixem de dizer que o Espírito Santo é o próprio Cristo, pois isso contradiz totalmente a palavra inspirada de Deus. Outro espírito deve ser encontrado, pois a essência do mal estava a funcionar de todas as maneiras e a submissão do homem a este cativeiro satânico era espantosa. Hoje, como nos dias de Cristo, Satanás governa as mentes de muitos. Oh, que esta obra terrível e tremenda possa ser discernida e resistida. O egoísmo perverteu princípios. O egoísmo confundiu os sentidos e obscureceu o juízo. Parece tão estranho que, apesar de toda a luz que brilha da bendita palavra de Deus, haja ideias tão estranhas, um tal afastamento do espírito e prática da verdade. Como nos diz bem aqui agora neste parágrafo, Satanás governa a mente de muitos e que essa obra tremenda e terrível deve ser discernida para depois poder ser resistida. Mas porquê é que muitas vezes ela não é discernida? Porque o egoísmo perverteu os princípios e confundiu os sentidos e obscureceu o verdadeiro juízo. E ela diz-nos logo a seguir que apesar de toda esta luz que temos ao nosso dispor da palavra de Deus, existem ideias tão estranhas e afastamento e prática da verdade. Por isso, hoje, tantos que se dizem adventistas do sétimo dia são obscurecidos por ideias e princípios demoníacos, principalmente devido ao quê? Devido ao seu egoísmo e falta de humildade para aceitar a palavra de Deus tal como ela é, e não como eles querem que ela se encaixe nas suas ideias humanas limitadas sobre a divindade. Vamos ver outra passagem inspirada da Mensageira do Senhor. Esta passagem encontra-se em Manuscript Release, volume 14, página 23 e no terceiro parágrafo. E este em particular da série de Manuscript Release, volume 14, é muito comentado pelos negacionistas da terceira da pessoa da divindade. Praticamente os outros 20 volumes pouca ou nenhuma importância lhes dão, mas acham que este volume 14 lhes serve os intentos para a sua heresia de dizer que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Mas será assim mesmo? Tivemos o cuidado de fazer a tradução do texto inglês para o português e colocarmos os dois textos em colunas diferentes para aqueles que entendem a língua inglesa possam confirmar a nossa tradução também. Vamos então ler o parágrafo em questão. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Por isso, era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele próprio se representaria como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como o onipresente. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse, embora invisível por vós. Esta frase foi acrescentada por Ellen White. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, 7. A parte controversa desta passagem é aquela que está marcada a amarelo. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Então os negacionistas da terceira pessoa da divindade usam este texto e dizem que o Espírito Santo é o próprio Cristo, através das palavras ele mesmo. Mas tem isto algum fundamento? A irmã White utilizou este dicionário de 1828 de Noah Webster.
Colocamos aqui esta fotografia porque este mesmo dicionário se encontra no site oficial dos escritos de Ellen White. E esta declaração, ele próprio ou ele mesmo, que na língua original inglesa é himself, vamos então ver o que nos diz este dicionário sobre a palavra himself, que traduzimos para o português como ele mesmo ou por também ele próprio. E agora vejam o que diz o dicionário, que está diretamente relacionado com a Bíblia King James, versão autorizada, que era aquela que usava a irmã White. Vejamos então o que ele diz sobre esta palavra himself. Temos aqui também a tradução para o português. 1. Ele. Mas ele próprio é mais enfático ou mais expressivo de personalidade distinta do que ele. Mas voltamos novamente a ler pelo menos a parte deste parágrafo para podermos compreender melhor, de acordo com a definição da palavra em inglês himself, que traduzido para o português é ele mesmo ou ele próprio, o que de facto a mensageira do Senhor nos está então a querer dizer. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Por isso, era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Vamos então por partes. De quem é que está a falar esta primeira frase aqui? De Cristo. Agora, a segunda frase, vamos saber de quem está a falar. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Então, quem é que não tem personalidade humana? O Espírito Santo. E porquê é que o Espírito Santo não tem personalidade humana? Porque ele nunca encarnou. É tão simples como isto. Quem encarnou foi Cristo e não o Espírito Santo. Mas veremos o que nos continua a dizer a frase. Ele próprio se representaria como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como o omnipresente. Então quem é que se vai representar a si mesmo? Ninguém. Ninguém se pode representar a si mesmo. A palavra representante envolve alguém que vai substituir o outro para o substituir ou representar. Suponhamos que eu estou em Portugal, mas tenho assuntos pessoais para resolver no Brasil. Mas eu não posso deslocar-me ao Brasil para resolver estes assuntos. Então, eu posso nomear um procurador ou um representante que, em meu nome e com a minha autorização e plena confiança, me resolve esses assuntos no Brasil. Mas esse procurador ou representante meu no Brasil sou eu mesmo? Claro que não. É uma outra pessoa que me representa. Mas não sou eu. Não é a minha pessoa que lá se encontra. Então, agora vamos aplicar a mesma situação a este parágrafo. Cristo estava impedido pela humanidade de estar pessoalmente em todos os lugares. E o que fez ele para se poder fazer representar noutros lugares? Enviou como seu representante o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, como o omnipresente. E vejamos novamente o que nos diz a tradução da palavra himself, ou ele próprio, ou ele mesmo. O Espírito Santo, ele mesmo, ou seja, o próprio Espírito Santo que é despojado da personalidade humana e independente dela. A própria frase não deixa dúvidas nenhumas que a palavra em inglês himself, traduzida por ele mesmo, nunca poderia ser Cristo, pois Cristo assumiu para sempre a personalidade humana após a sua encarnação. E isto nunca aconteceu com o Espírito Santo. Mas voltamos novamente à definição do dicionário, que nos afirma que esta palavra himself serve para dar mais ênfase, mais expressão de personalidade distinta ao próprio sujeito da frase. Então, o sujeito da frase em questão é o Espírito Santo. E assim, a palavra himself
em português traduzida por ele mesmo ou ele próprio, se refere ao sujeito da mesma frase. E qual é o sujeito desta frase? É o Espírito Santo e não Cristo, como nos querem fazer crer os negacionistas. São tantas evidências aqui que a palavra himself se refere ao Espírito Santo e não a Cristo, que eu fico completamente surpreendido. Como existem pessoas que complicam e torcem aquilo que está tão claro. Jesus, quando veio à Terra, veio em representação de quem? Veio em representação do Pai. Mas ele próprio era o Pai? Não, era uma pessoa distinta do Pai. Foi o próprio Pai que veio à Terra e se encarnou em humano? Não. Quem fez isto foi o seu Filho Jesus Cristo. Como é que Jesus representa o Pai? Pelo seu caráter. Mas era ele o Pai? Não, não era. Eram duas pessoas distintas, dois seres separados. E nesta frase também existem dois seres separados, cada um com a sua personalidade e a sua pessoa. Outra situação também muito comentada pelos negacionistas da terceira pessoa da divindade tem a ver com frases como, por exemplo, Jesus enviou o seu Espírito, Jesus enviou o seu Espírito Santo. Então eles dizem que o seu Espírito é o próprio Espírito de Jesus, ou seja, que é ele mesmo e não uma terceira pessoa. Então fazemos a seguinte pergunta a estas pessoas. Como é que vamos, por exemplo, resolver João capítulo 3, versículo 16, que nos diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, ou que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos estas palavras. Deus enviou o seu Filho. O Filho é o próprio Pai. Não. O Filho é uma pessoa separada do Pai. Então, quando vemos frases que nos dizem que Cristo enviou o seu Espírito ou deu o seu Espírito Santo, temos que aplicar a mesma regra como vimos para João capítulo 3, versículo 16, em que apesar de estar a palavra seu ou deu, após a palavra Pai ou Jesus Cristo, isso não significa que o Pai é o próprio Jesus Cristo ou que Cristo é o próprio Espírito Santo. Vejamos, por exemplo, as seguintes expressões. Eu vou enviar o meu filho ao Rio de Janeiro para me representar. As palavras o meu filho significa que o meu filho sou eu mesmo? É óbvio que não. O Presidente da República de Portugal enviou o seu embaixador a Luanda. O seu, aqui nesta frase, significa que o embaixador enviado a Luanda é o próprio Presidente da República de Portugal? Claro que não é, mas é outra pessoa. É exatamente assim também que temos que entender as expressões tais como Deus enviou o seu Filho ou Jesus enviou o seu Espírito Santo. Para estas pessoas que se dizem tão iluminadas e dizem que Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo, então como é que vamos ler e interpretar alguns textos que agora vos vamos apresentar? Vejamos. Então temos aqui o texto original que diz o seguinte, em Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, está-se a referir a João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, referindo-se a Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, poderíamos ler de outra forma, de acordo com os negacionistas da terceira pessoa da divindade. E vamos ver como é que a frase ficaria. E eu, João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Jesus Cristo vos batizará, e agora retiramos aqui a palavra Espírito Santo, porque eles dizem que o Espírito Santo ou Jesus Cristo é a mesma coisa, e então ficaria Jesus Cristo vos batizará com Jesus Cristo e com fogo. Vejam que incoerência seria dizer que Jesus Cristo vos batizará com Jesus Cristo. Mas esta teria que ser também a forma de ler dos negacionistas. Vamos a outro texto.
No original diz-nos o seguinte em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, subiu de logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. Então poderíamos ler da seguinte forma, conforme os negacionistas. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu Jesus Cristo de Deus descendo como a pomba e vindo sobre Jesus Cristo. Como pode Jesus Cristo descer sobre si próprio como uma pomba? Que tremenda heresia o que os negacionistas apregoam. Vamos a mais outro texto. Agora em João capítulo 1, versículos 32 e 33, que nos diz: E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou então devemos ler antes assim: E João testificou, dizendo: Eu vi Jesus Cristo descer do céu como pomba e repousar sobre Jesus Cristo. Retiramos aqui a palavra Espírito Santo e vamos pôr Jesus Cristo, porque eles dizem que é a mesma coisa. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo repousar, esse é o que batiza com Jesus Cristo. Vejam a confusão total. Como se Jesus descesse sobre si mesmo. Mais um tremendo contrassenso destas pessoas que negam a terceira pessoa da divindade. Vamos a mais um texto, será o último destas incoerências. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou poderíamos ler então assim, de acordo com os negacionistas. Então foi conduzido Jesus por... O Espírito é o mesmo que Jesus. Então Jesus foi conduzido por Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus sendo conduzido pelo próprio Jesus ao deserto. Até uma simples criança vê que isto é um autêntico contrassenso. Seria assim também que se poderiam ler todos estes versículos. Pois se o Espírito Santo, como dizem os negacionistas, é o próprio Jesus Cristo, em vez de lermos Espírito ou Espírito Santo, poderíamos ler também Jesus Cristo. Abram os olhos, meus irmãos. E aqueles que ainda estão reféns deste tremendo engano, que se libertem destas doutrinas diabólicas, que são uma afronta ao trio celestial e que são uma vergonha, de facto, à verdadeira palavra de Deus. Um outro ponto de grande contenda com os negacionistas da terceira pessoa da divindade tem a ver com o livro O Desejado de Todas as Nações. Muitos deles dizem que as novas edições foram adulteradas em relação a alguns pontos que lhes desmascaram os seus enganos. Pela graça de Deus, há algum tempo tive o grande privilégio de conseguir a edição original de 1898 em facsímile, ou seja, fotografada do exemplar original do livro O Desejado de Todas as Nações. Assim como este livro, do Espírito de Profecia, Deus me concedeu vários outros também em edição facsímile, o que para mim é uma autêntica preciosidade, pois aqui podemos constatar se houve ou não alterações ao texto original, comparando com a tradução atual. Então temos aqui a capa já muito velhinha desta edição de 1898, em que a mensageira do Senhor ainda era viva e, portanto, controlava tudo aquilo que era publicado. Temos então aqui, do lado esquerdo, a página 671, que na edição portuguesa digital corresponde à página 475. E para aqueles que entendem a língua inglesa, podem constatar que não houve qualquer alteração ao texto original, como pretendem afirmar os negacionistas da terceira pessoa da divindade. Infelizmente, o que estas pessoas mais sabem fazer é levantar falsos testemunhos quando confrontados com a verdade nua e crua que os desmascara. Mas leiamos então o texto que está a vermelho da versão original em inglês,
mas que já está traduzida para o português. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com a energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua Igreja. Então vemos aqui que não existe nenhuma adulteração do texto original. O texto é bem enfático ao falar-nos da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Ao pecado só se poderia vencer, ou resistir, por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Podemos resistir e vencer sem ser através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade? Jamais. Ao rejeitarmos o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade, podemos nós ter um coração purificado, sermos participantes da natureza divina, vencer toda a tendência herdada e cultivada para o mal e refletirmos o caráter de Deus? Jamais. Não sou eu que digo isto, meus irmãos, mas é a profetisa do Senhor que nos está a dizer. Damos-nos conta porque é que Satanás nos quer fazer crer que o Espírito Santo não é uma pessoa divina separada de Cristo e do Pai? Porque ao crermos nessa mentira satânica, não podemos receber todas as bênçãos que a palavra de Deus nos mencionou anteriormente, e isso levar-nos-á à perdição. Vamos agora a Testemunhos Especiais, Série A, número 10, página 37, do ano de 1897. O príncipe do poder do mal só pode ser mantido em controle pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Esta passagem é muito parecida com a anterior. E então quem é o Espírito Santo aqui nesta passagem? É a terceira pessoa da divindade. Claríssimo, meus queridos irmãos. Vamos agora ao manuscrito 66 de 1899, que é um extrato de um discurso dado aos alunos do colégio de Avondale, na Austrália. Necessitamos de perceber que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus, é uma pessoa. Está a caminhar por estes terrenos. Vemos aqui que a mensageira do Senhor nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, tal como Deus também o é. Temos agora aqui um artigo escrito por Ellen White na Review and Herald, de 19 de novembro de 1908. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual não viria com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para gravar o seu próprio caráter em sua Igreja. Esta mensagem é muito idêntica àquela que lemos anteriormente no livro Desejado de Todas as Nações, na página 671. E aqui também tivemos o cuidado de fazer a pesquisa da revista original em facsimile e temos o texto na coluna esquerda em inglês para que possam comprovar o que estamos a afirmar que está nos textos originais. Vamos agora ao manuscrito 20 de 1906. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele testifica com os nossos espíritos de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem uma personalidade. Senão ele não poderia dar testemunho aos nossos espíritos e com os nossos espíritos de que somos filhos de Deus. Ele também deve ser uma pessoa divina, caso contrário ele não poderia descobrir os segredos que estão ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E é citado 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O que está também aqui escrito? Que o Espírito Santo é uma pessoa divina e tem uma personalidade. Temos aqui um artigo escrito pela irmã White na revista Sinais dos Tempos, de 3 de outubro de 1892. E esta é uma resposta para aqueles que dizem que a irmã White nunca escreveu que o Espírito Santo era ele mesmo Deus. O Espírito Santo indaga todas as orações genuínas. Aprendi a saber que em todas as minhas intercessões o Espírito intercede por mim e por todos os santos. Mas as suas intercessões estão de acordo com a vontade de Deus, nunca contrárias à sua vontade. O Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. E o Espírito, e como é que diz aqui? E o Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Portanto, em cada oração, nossa pelos doentes ou por outras necessidades, a vontade de Deus deve ser considerada. Manuscrito 139 de 1906, parágrafo 32, diz-nos: à medida que os santos no reino de Deus são aceites no amado, eles ouvem: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E é citado Mateus capítulo 25, versículo 34. E então as harpas de ouro são tocadas e a música flui por toda a hoste celestial. E eles prostam-se em adoração, e como é que diz aqui? Adoram o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Perante quem é que nós devemos nos prostrar e adorar? Somente a Deus. E então o que é que nos é dito aqui sobre os santos que vão herdar o seu reino? A quem é que eles vão prostrar e adorar? Eles prostam-se e adoram o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Para aqueles que dizem que só o Pai merece adoração, ou ainda para aqueles que dizem que só o Pai e o Filho merecem adoração, o seu raciocínio cai por terra, pois aqui nos é dito que as três pessoas da divindade merecem adoração, pois cada uma delas é divina. Por isso, não são apenas duas que merecem adoração, mas quem? Mas sim as três. Vamos à última passagem do Espírito de Profecia. Haveria muitas mais para podermos continuar a falar sobre as três pessoas da divindade, mas estas já são suficientes para tirarmos as nossas conclusões. Review and Herald, 4 de janeiro de 1881, artigo C, parágrafo 18 e 19. Louvado seja Deus, de quem todas as bênçãos fluem. Louvai-o todas as criaturas aqui embaixo. Louvai-o em cima, ó exército celestial. Louvai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos então louvar a quem? Novamente às três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poderíamos agora fazer um estudo até exaustivo só com textos bíblicos sobre as características da pessoa divina do Espírito Santo. Contudo, levar-nos-ia muito tempo. E assim, através deste quadro que elaboramos, vamos apenas mencionar 25 itens da pessoa divina do Espírito Santo. Não vamos aqui mencionar as passagens bíblicas, pois quem desejar ter este quadro, podemos enviar por PDF aos interessados. 1. É volitivo, tem querer e determinação. 2. É agente, paracletos, isto é, consolador, advogado, instrutor, guia, amparador, representante, patrão. 3. É tratado por pronome pessoal ele. 4. O seu nome é citado entre outras pessoas. Por exemplo, Atos 11, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. 5. É um outro Consolador, isto é, além de Cristo, que também o é, em João 14, 16. E Cristo é pessoa,
o Espírito também o é. 6. Tem conhecimento e sabe as coisas divinas. 7. Ensina. 8. Convence. 9. Prescruta. 10. Impede, põe obstáculo. 11. Concede, permite. 12. Administra, distribui. 13. Fala. 14. Toma decisões. 15. Guia. 16. Anuncia. 17. É entristecido. 18. Intercede. 19. Chama. 20. É resistido. 21. Procura. 22. Agrada-se. 23. Comissiona. 24. É tentado pelo homem. 25. Pode ser difamado e blasfemado. Ainda outras especificações da personalidade poderiam ser acrescentadas, mas as mencionadas são suficientes para provar de forma irreversível a personalidade do Espírito Santo. Damos muitas graças ao nosso Pai do Céu por chegarmos ao final deste estudo sobre um tema tão importante e controverso. Temos recebido, já através dos 2 estudos anteriores, alguns comentários de irmãos e conhecidos, e isto tem sido um fator decisivo. Alguns se mostraram muito indignados e incomodados com o apresentado nos 2 primeiros estudos, mas pela graça de Deus vários outros nos disseram que a partir de agora não têm mais qualquer dúvida acerca da Trindade sobre o que atualmente a Corporação Adventista ensina, quando também entendem que o Espírito Santo é uma pessoa divina, tal como é o Pai e o Filho também. É por estas almas sinceras que nós apresentamos estes estudos. E é também uma forma de separarmos as águas daqueles que se dizem de sustento próprio, tal como nós também somos de sustento próprio, mas que nós não compactuamos com a maioria dos ministérios de sustento próprio que pregam o erro acerca da divindade e também de outros pontos que não estão de acordo com a fé original dada por Deus ao movimento adventista. Uma coisa eu vos peço, meus queridos irmãos, é que não torçamos e alteremos as palavras. Deixem que seja o texto inspirado a falar-nos. Não sejamos nós a querer interpretar com ideias pré-concebidas a palavra de Deus. A própria palavra se interpreta a si mesma. Ao nos dizer a palavra de Deus que a divindade é composta de 3 pessoas distintas e separadas, aceitemos que são 3, mesmo que na nossa mente limitada e finita nos custa compreender este mistério que é a divindade. Se a palavra de Deus nos diz que são 3 e não 2 ou 1, quando por vezes a palavra de Deus nos fala em determinada circunstância de apenas 2 pessoas, por exemplo, o Pai e o Filho apenas, temos que entender todo o contexto, porque é que se estão a mencionar apenas 2 e não 3 nesse caso específico. Mas, se não há outra passagem bíblica que nos fale sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos que deixar assim como está. Pai, Filho e Espírito Santo são as 3 pessoas divinas. A Bíblia é um todo e tem que ser entendida como um elo de ligação. O problema começa quando nós abrimos a Bíblia para lermos e querermos colocar os nossos pensamentos e as nossas interpretações naquilo que pretendemos que seja conforme a nossa vontade, e não no assim diz o Senhor. Quando a palavra de Deus, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, nos diz que são 3 pessoas o que compõe a divindade e nós queremos dizer que são apenas 2, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a alterar o que está escrito que são 3 e incorremos no desagrado de Deus. E se não nos humilharmos e arrependermos, acabaremos por perder a vida eterna. Meus queridos irmãos, infelizmente estamos na maior e mais tremenda apostasia que jamais houve sobre o povo de Deus. Cremos que estamos em plena apostasia ômega. De um lado temos a Corporação Adventista, que já aceitou a Trindade Católica Pagã como a segunda crença da Igreja Adventista, a partir de 1940 em diante, e com uma mensagem diluída e castrada noutros pontos de doutrina. Do outro lado, temos agora, no ano que estamos a viver, em 2022, outros que adotaram a ideia de Prescott, que Jesus é o próprio Espírito Santo ou que o Espírito Santo é o próprio Cristo, mas que no fim de contas isto também é uma outra vertente da Trindade. A Bíblia ensina-nos, e esta é a declaração que nós devemos fazer:
E existem três pessoas no trio celestial. E isto é o que está escrito sobre a divindade, como nós temos estudado. Nós, como adventistas do sétimo dia, não devemos usar a palavra trindade, porque já sabemos agora aquilo que ela representa. Se vocês disseram que são trinitários, estão aceitando uma doutrina pagã e monstruosa e tudo o resto como já vimos nos estudos anteriores. O povo remanescente crê na divindade de três pessoas eternas separadas. Esse é o nosso ensinamento. Damos por terminada esta minissérie de 3 apresentações sobre a divindade versus a trindade no Adventismo. Temos o resumo deste estudo em PDF para aqueles que assim desejarem obter. Basta solicitar-nos o mesmo através dos nossos contactos que estão no final desta apresentação. No nosso próximo estudo iremos abordar um tema que nos parece também muito interessante. Esperamos que nos possa continuar a acompanhar no estudo da Palavra de Deus e agradecemos desde já a sua atenção e presença ao ter estado connosco ao longo desta série de 3 estudos. Desejamos-lhes as mais ricas bênçãos de Deus e até ao nosso próximo estudo.